Não tem como não ficar admirado com Elon Musk. Alexandre de Moraes deu uma cartada agora achando que seria o truco. Colocaria o Elon Musk fora do Brasil. No momento que ele decide banir o Twitter, lembrando, para se banir uma plataforma nas redes sociais é preciso que esse banimento aconteça pela Anatel, que impede que aquele código de internet entre dentro do nosso Brasil e no país que nós possamos acessá-lo. Então é uma entidade pública que proíbe, que bloqueia o acesso porque a internet vem por cabo. A internet distribuída no nosso país, ela tem antenas, mas essas antenas têm cabos, então tudo funciona com o controle de uma instituição que é a Anatel. Então se o Alexandre de Moraes decidir banir qualquer coisa no Brasil, ele pode banir apenas ligando lá pro cara da Anatel e falando, olha, esse site eu não quero que ele exista mais, assim como foi feito com o Alan dos Santos e com o Telegram e outros. O que acontece? A partir do momento que ele baniu e vai banir o Twitter, tá prestes a cair a qualquer momento, e esse banimento vai acontecer através da Anatel, o Elon Musk também é dono da Starlink, conectada à subsidiária da SpaceX. A Starlink é uma conexão com a internet que não precisa do seu governo autorizar ou não. Ela está fora do alcance de controle de qualquer governo. É uma conexão direta da antena que você tem com um satélite que o Elon Musk colocou em órbita do nosso planeta a milhares de quilômetros de altura. A centenas de quilômetros de altura. Então ele não precisa e nem tem interferência nenhuma com decisão de Alexandre de Moraes. Aí que o Alexandre de Moraes pensou, bom, se eu derrubar o X, a gente precisa acabar com o Starlink. Então eu vou controlar, eu vou apreender os bens, os recursos da Starlink no Brasil, e a Starlink não vai mais receber de brasileiros. Ela não recebendo dinheiro de brasileiros, ela não vai mais poder oferecer os seus serviços aqui. O cara pensou direitinho. Moraes teve uma estratégia. O problema é que Moraes até é um cara inteligente. Só que o Elon Musk, me desculpa, o cara dá ré em foguete, gente. O que o Elon Musk decidiu fazer? Acabou de enviar uma nota, um aviso para todos os usuários da Starlink no Brasil, que são mais de 20 mil. Ele soltou isso aqui, ó. Queríamos compartilhar uma atualização sobre a Starlink no Brasil. No início dessa semana, recebemos uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que congela as finanças da Starlink e impede a Starlink de realizar transações financeiras no Brasil. Essa ordem é baseada em uma determinação infundada de que a Starlink deve ser responsável pelas multas cobradas inconstitucionalmente contra a X, uma empresa que não é afiliada à Starlink. Foi emitida em segredo e sem conceder à Starlink nenhum dos devidos processos legais garantidos pela Constituição brasileira. Embora esse pedido legal possa afetar a nossa capacidade de receber o seu pagamento mensal, ou seja, nós não vamos mais ter lucro trabalhando aí, você não precisa tomar nenhuma medida nesse momento. A Starlink está comprometida em defender os seus direitos protegidos por sua Constituição e continuará prestando serviços a você gratuitamente, se necessário, enquanto abordarmos esses termos por meios legais. Agradecemos por escolher Starlink. Para que as pessoas não percam acesso à internet, escolas abandonadas, isoladas no meio da Amazônia, grupos de médicos que fazem trabalho em regiões isoladas, populações ribeirinhas, o povo do Rio Grande do Sul que está sem internet até hoje porque os cabos foram rompidos e as antenas foram derrubadas devido à tragédia climática, o Elon Musk decidiu que vai continuar oferecendo internet para todas essas pessoas sem receber. O plano do Moraes era colocar o Elon Musk fora do Brasil, agora ele vai ser visto mais ainda como um herói da liberdade de expressão, porque ele vai oferecer o serviço de internet gratuito para milhares de pessoas. São 20 mil antenas registradas, mas são dezenas de milhares e milhares de pessoas que acessam a internet através dessas antenas. Pensa na definição do tiro que saiu pela culatra. Não só isso, hoje nós batemos o pico, o recorde de pessoas que estão baixando VPN. VPN é aquele dispositivo que você usa, que você coloca no seu celular ou no seu computador, coloca você como se fosse um usuário da internet fora do seu país, ou seja, ele te liberta dos grilhões da censura do Alexandre de Moraes usado pela Anatel. Então, se você ainda não baixou o VPN, baixe, coloque no seu celular. Não só ele te protege contra hackeamento, tem vários sistemas de proteção, mas além disso tudo, ele te liberta. Eu tenho VPN, então as pessoas que têm VPN podem acessar Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Rumble, Locals, tudo que não existe no Brasil, tudo que foi banido no Brasil, você tem acesso a todas as redes sociais, inclusive a plataformas inteiras, como é o caso da X, que está prestes a ser banido para salvar a nossa democracia, restabelecer o Estado Democrático de Direito. Elon Musk, um grande homem que luta pela nossa liberdade. Nós devemos muito a ele, viu? Lá no final, quando vencermos essa guerra, a gente tem que lembrar de homenagear esse cara, porque ele está fazendo tudo o que ele pode para ajudar o povo brasileiro, o que está no alcance dele. E tem uma entrevista que é muito legal, que ele diz, né, que ele pagou 44 bilhões de dólares no Twitter. E ele fala, esse foi o preço que eu paguei
pela liberdade de expressão, que é o que vou defender. Ele vai defender, pessoal. Ele vai fazer de tudo que todas as pessoas possam se expressar da maneira que queiram. Seja de esquerda, seja de direita. Se você quer falar, você tem o direito. E é isso que ele defende. Estão tentando de todas as formas censurar, acabar com o Twitter no Brasil, meu amigo. Se você não usa o Twitter, agora tá com risco de cair, né, a qualquer momento, mas eu indico você baixar sim, porque é uma das plataformas, né, principais de notícia. O povo abre lá uma live, abre um post e fala o que está pensando, comenta sobre a política sem censura, sem medo de nada, porque a plataforma nos defende. Então isso é muito importante a gente lutar também junto com o Elon Musk, e eu sempre digo isso aqui: nós nunca estivemos em um cenário tão bom, perto de tirar um ministro da política, de impeachment um ministro do Supremo Tribunal Federal. Com tudo que está acontecendo, está desgastando cada vez mais a imagem dele e a imagem do STF também, meus amigos. Ou você acha que não? O mundo todo está vendo o que está acontecendo no Brasil. E como o Twitter pode cair a qualquer momento, meu amigo, se você abrir a Play Store ou, né, a App Store, você vai achar que o aplicativo mais usado de rede social é o Twitter. Então ele vai derrubar apenas a rede social mais usada no país, que o povo mais usa para se comunicar. O mundo está vendo a gente virar uma Coreia do Norte, uma China da vida, uma Venezuela, uma vergonha. E não vai ficar assim. Eu tenho uns vídeos para mostrar aqui para vocês, muito importante pra gente, que não, a gente está no estado, né, em um momento muito crítico da nossa democracia brasileira. E nós temos que lembrar todos aqueles que estão ajudando a impor isso no Brasil, como é a Globo. Você sabe que pra Globo é perfeita essa briguinha de derrubar o Twitter. Você sabe disso, né? Porque antigamente, meus amigos, 40, 50 anos atrás, muitos aqui que estão me assistindo vão poder dizer melhor do que eu até. Antes, a gente só sabia das informações quando tocava o plantão da Globo, meu amigo, com certeza. E nem tudo era verdade, quase nada, né? Eles eram o monopólio das informações. E o Twitter, as redes sociais, vieram e acabou com eles. O povo agora está falando, né, cara a cara, um com o outro na internet. E para eles, a queda do Twitter é a coisa mais maravilhosa que tem. Mas, meus amigos, vocês sabem disso. Nós não voltaremos a assistir a Globo, nem que cancelem todas as redes sociais. Se for preciso fazer um sinal de fumaça aqui, para quem estiver perto vir para cá e a gente conversar de política, a gente vai fazer. Mas não vamos mais ver a Globo News. Mas olha a Globo aí defendendo a censura que está acontecendo no Brasil. Conflito entre Alexandre de Moraes e Elon Musk, que pode ter consequências inéditas, sem precedente, por exemplo, o cancelamento do funcionamento da rede, uma medida radical e drástica, não sei se vai por aí, mas se acontecer, é algo que terá repercussão internacional, e acho que o mundo precisa encarar de frente os problemas decorrentes do que eu falei aqui. Está muito livre, leve e solto. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão, e rede tóxica não pode ser lucrativa nesse nível, pela toxicidade que tem. E outra coisa, você toca num ponto importante, que é esse do algoritmo. Não só ele te sugere pessoas ou, enfim, postagens, conteúdo que você não quer lidar, com os quais você não quer lidar, como, Trigueiro, eu fico pensando isso, os ataques, porque assim, todo mundo está sujeito a críticas se você trabalha com o público. Isso é uma coisa. O que acontece na rede social não tem nada a ver com crítica. É ataque, é agressão, ameaça. É abaixo da linha da cintura. Eu fico pensando se essas pessoas teriam coragem de reproduzir esse tipo de comportamento, de comentário, se encontrasse com você em público. Isso não acontece. Então, assim, eles usam também essa rede social tóxica, essa turma radical, como escudo. Porque são covardes, né? Essa é a minha opinião. São covardes que se escondem atrás ali de 140 caracteres, não sei mais quantos são, mas para atacar as pessoas. Que coisa, do que a gente... Olha só que bonitinho eles defendendo a censura, porque eles realmente dizem ali algo que acontece mesmo na internet. Tem muita pessoa tóxica, tem mesmo muitos ataques, mas aí eles falam da seguinte maneira, né? Ah, é tóxico, e eu não gosto, então tem que fechar.
Então é assim o pensamento deles, os jornalistas, mas é claro que vão pensar assim. A Globo já não tem a audiência que tinha antigamente. As notícias que eles dão já não tem mais a influência que tinha. Antigamente, é lógico que eles vão usar todo tipo de desculpa para derrubar o Twitter. E o que eles querem mesmo censurar é a opinião pública de política. Porque o Twitter não é usado só pra política, é uma bolha, pessoal. Tem uma certa quantidade de pessoas que conversam sobre política, mas o Twitter é usado pra um milhão de coisas e tem pessoas muito poderosas, muito com dinheiro, ó, envolvida nisso. Mas querem acabar com a liberdade do povo sair e falar um com o outro através da internet. Eles querem cercear. Até porque o Twitter é um dos que não derruba a conta, não derruba vídeo. O YouTube aqui, como vocês estão vendo, ou outras plataformas como Instagram, Facebook, eles, quando o Alexandre de Moraes manda derrubar, eles acatam na hora. Eles não lutam pela liberdade como o Twitter. O Moraes manda derrubar, manda censurar uma conta, eles vão lá e censuram na hora. Acatam o pedido na hora. Então nós estamos perdendo sim um grande aliado. Mas está, né, deixando descaradamente, né, a posição de cada um e também de jornalistas de mídias por aí, que estão defendendo a censura. Quando lá na frente bater neles também, a gente vai bater palma, assim como eles estão batendo palma agora. E olha só, pessoal, o Pavinato e o Magno Malta traz uma informação muito importante que eu queria mostrar para vocês, e eles vão tomar uma decisão juntos. Olha aí. Importa com o advogado, o regimento interno é mais do que o estatuto do advogado ou do que a própria lei. Então, o que nós precisamos é que o presidente do Senado tenha apenas 15 dias para poder responder os pedidos de impeachment. E nesse momento, dentro do processo eleitoral, como você colocou, é a pressão popular que vai nos levar à vitória nesse momento. Eu acredito muito que esse tumor veio a puro, é muito pus que está derramando, e eu acho que isso não vai parar mais. Ô, senador, eu vou passar para o Marcelo Bela fazer uma rápida pergunta, mas já vou aqui fazer-lhe uma proposta. Eu vou fazer um parecer sobre tudo isso, porque eu ainda acredito piamente que, uma vez que o artigo 169, parágrafo único do regimento interno, ele excepciona a denúncia de impeachment da tramitação de outros projetos, como do senador Lazier, né, que tem todos aqueles trâmites, pode, não pode, existe uma exceção no parágrafo único. Eu vou fazer esse parecer, vou tentar montar tudo isso bem fundamentado, e aí vou levar, o jurídico de vocês diz o que acham, e aí qualquer coisa a gente leva, pede a inclusão na pauta na sessão de plenário. Se a mesa não aceitar, a gente dá voz de prisão por prevaricação. Aí vocês acharem que o pedido está bem fundamentado, eu vou propor isso. Eu te agradeço demais, o Brasil agradece, né? Aí tem gente que vê isso aqui, não vai dar em nada. Meus amigos, nós temos que acordar, tá cada um lutando de uma forma, se um sozinho, um de nós, ir lá e bater, não vai acontecer nada. É lógico. Mas se você que tá aí, Pavinato, aí vem Magno Malta, aí vai mais 3 patriotas ali, mais 5 patriotas lá, mais 10 patriotas ali. Meus amigos, se todos se unirem, começarem a pressionar, e vamos fazer petição, e vamos assinar petição na internet, e vamos pras ruas pressionar, vamos ligar para deputado, vamos ligar para senador, isso em massa, um por um, todo mundo, cada vez a gente instigando mais patriotas a olharem pra política e cobrar. E a gente não tá falando de bater, de quebrar, de fazer quebradeira, de nada. Nós estamos falando de fazer de tudo de forma pacífica, na cobrança mesmo, na pressão. Vamos ligar pra senador e falar qual é a sua posição sobre tal assunto. Você defende impeachment de Alexandre de Moraes? Você defende que o povo brasileiro tem que, né, baixar mais imposto, menos taxa? Nós temos que começar a pressionar mais e mais e mais deputados e senadores. Então, quando uma pessoa vem e faz uma coisa dessa, não, vamos lá entrar com pedido de impeachment para os senadores lerem, se não quiserem, se não for pautado, a gente vai pedir prisão do Rodrigo Pacheco por prevaricação, por não cumprir a lei, nós vamos pra cima e vamos apoiar e vamos pressionar senador, vamos pressionar deputado. É assim que se luta essa batalha. A gente não tem que quebrar nada, a gente não tem que ir pra rua e sair botando fogo, quebrar lixo, quebrar vidro, não. Nós temos que usar as nossas armas, que são a nossa fala, a nossa cobrança. A gente tem que fazer isso, é o nosso dever como brasileiro, como cidadão.
É muito importante que mais e mais brasileiros entendam isso e vão pra cima, porque nós não podemos deixar a coisa como tá certo? E olha só, pessoal, lá na Venezuela, o Nicolás Maduro continua dando trabalho, ele não quer aceitar os resultados da eleição, os resultados do povo, e agora ele está até criticando o Brasil e exige posicionamento sobre as eleições de 2022. Isso mesmo. Vamos dar uma olhada aqui no que ele falou? Olha só, pessoal. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, lançou recentemente uma indireta ao presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e a outros líderes que questionaram a decisão do Tribunal Supremo de Justiça, que é o TSJ, da Venezuela, que confirmou a sua reeleição. Maduro mencionou diretamente nomes como o de Lula e do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, criticando-os por interferirem nos assuntos eleitorais venezuelanos. Maduro destacou que a eleição na Venezuela foi confirmada por uma corte superior, comparando a situação com a eleição de Lula em 2022, cujas informações foram divulgadas pelo G1. Segundo ele, no Brasil, teve eleições e o presidente Bolsonaro não reconheceu os resultados. Houve recurso ao Tribunal Supremo do Brasil, que é o TSE, que decidiu que os resultados eleitorais deram a vitória a Lula. Aí o Nicolás Maduro, contestação das eleições, o impasse internacional. No entanto, o Brasil ainda não reconheceu oficialmente o resultado da eleição venezuelana, no qual Maduro foi eleito devido à falta de publicações das atas eleitorais. Então, o tribunal lá eleitoral dele simplesmente contou lá e falou que ele venceu sim, não vai apresentar ata nenhuma. Essa decisão gerou uma série de reações e debates sobre a legitimidade do processo eleitoral na Venezuela. Foi fraudado e ele quer permanecer no poder. Isso é nítido, é claro, a todos que ouvem quando se fala de Venezuela. Durante um discurso, Maduro ironizou a situação no Brasil, questionando se alguém havia intervindo durante o processo eleitoral brasileiro. Santa palavra no Brasil. E quem se meteu com o Brasil? Você fez um comunicado? Apontou o dedo para a plateia. Você. Venezuela disse algo? Dissemos apenas que respeitamos as instituições brasileiras e eles resolveram seus problemas internamente, como deve ser. Então, Nicolás Maduro está usando o Brasil como exemplo para amputar ali, e colocar a sua ditadura novamente no poder. Nós viramos escolinha de ditadura, de como permanece um presidente, que quando se tiver dúvida nas eleições, o STF, querendo ou não, sendo verdade ou não aqui, eles deram aula de como que se bate o martelo e não deixa ninguém falar. Por quê? Aqui foram pessoas presas, lá também. Pessoas que foram reprimidas, aqui, lá também. Pessoas que foram manifestar nas ruas, que queriam satisfação, que pediram, nós pedimos o código-fonte e eles estavam pedindo as atas, foram presos também. Nicolás Maduro está falando que vai ter penas gravíssimas para as pessoas que estão se manifestando contra ele. O que aconteceu aqui? Pessoas que se manifestaram contra o STF, contra o Lula, estão sofrendo 17 anos de cadeia. Então, querendo ou não, o Brasil sim foi uma escola de como se instala uma ditadura em um país. Tanto é que o próprio Nicolás Maduro está aqui, usando o Brasil como exemplo. Olha só, o TSJ da Venezuela, uma decisão polêmica. O Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, que é o TSJ, anunciou que não publicará as atas eleitorais. Decisão esta informada pela presidente da corte, Caríslia Rodrigues. A falta de transparência no processo é motivo de crítica, tanto interna quanto internacionalmente. A oposição, representada por Edmundo Gonzalez, imediatamente reagiu, afirmando que o país e o mundo conhecem sua parcialidade e, por extensão, sua inacapacidade de resolver o conflito. Sua decisão só agravará a crise. Além disso, Gonzalez será punido por desacato à justiça por não ter comparecido às audiências agendadas. A presidente do tribunal declarou que a decisão é irreversível e inquestionável. Como essa decisão afeta as relações internacionais? Olha só, o impasse gerado pela decisão do TSJ venezuelano tem potencial para afetar significativamente as relações internacionais na América Latina. A postura de Lula e dos outros líderes regionais em relação à situação na Venezuela pode ter desdobramentos diplomáticos importantes. A falta de reconhecimento oficial do Brasil pode tensionar em relações bilaterais.
O posicionamento crítico de líderes como Gustavo Petro indica um cenário de divisão na região e a decisão de não publicar as atas eleitorais compromete a transparência e a credibilidade no processo eleitoral venezuelano. Então a gente pensou, né, que o Maduro, ele ia, né, gerar lá as suas novas atas, ia fazer o povo criar novas atas e apresentá-las, mas agora ele nem quer fazer isso, não. A decisão aqui do nosso Supremo diz que eu venci, ninguém tem direito a ver, assim como foi com o código-fonte aqui no Brasil, ninguém pode olhar nada e nós decidimos que ele venceu e acabou. Entendeu? Igualzinho no Brasil. Será que a Venezuela realmente vai resolver esse conflito internamente? A questão que fica no ar é se a Venezuela conseguirá resolver esse conflito internamente. Claro que não, como sugerido por Maduro. Por um lado, a falta de transparência no processo eleitoral é uma barreira significativa. Por outro, a punição para membros da oposição que não se conformam com as decisões do TSJ pode agravar a situação. Estão reprimindo a oposição. Quem não concorda com eles tem que ir para a cadeia, tem que ser, né, expulsado. As próximas semanas serão decisivas para entender melhor os desdobramentos desta controvérsia e como ela afetará tanto a política interna venezuelana quanto suas relações com outros países da região. Em resumo, o impasse nas eleições da Venezuela e a atitude de Maduro ao rebater críticas de líderes como Lula e Gustavo Petro mostram como a política na América Latina é interligada e como decisões internas podem ter amplos ecos internacionais. A falta de divulgação das atas eleitorais do TSJ deixa muitas perguntas em aberto e faz com que o futuro político da Venezuela permaneça incerto. Então, né, a situação na Venezuela ainda está triste, sabemos que o povo lá está sofrendo ainda, está muito difícil para o povo venezuelano, não sabemos se o Maduro realmente vai, né, cair, ele está usando as mesmas estratégias que usaram no Brasil e aqui no Brasil, né, eles dizem que a eleição deu a vitória para o Lula, a gente tem que engolir e aceitar, né, nós não podemos questionar, assim como na Venezuela. E aqui eles fizeram assim, ninguém tem acesso a nada, nós estamos falando que ele é o vencedor e acabou. E ele está usando a mesma senha, a mesma forma de agir. E pelo jeito, como funcionou aqui, pode ser que funcione lá, porque vai causar medo na população, ninguém vai querer criticar, entendeu? E vai ficar por isso mesmo, uma grande vergonha, porque se eles quisessem mesmo provar de forma concreta, por que não dava o código-fonte? Aí o povo todo avaliava, né? E aí esfregaram a nossa cara, assim, ó. O Lula venceu, acabou pra vocês, aqui, ó. Voto por voto, o Lula venceu, chorem. Mas não querem mostrar, assim como está sendo na Venezuela. Que vergonha que nós viramos exemplo disso que está acontecendo lá. Muito triste mesmo. Queria pedir para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre isso, qual é a sua opinião, o que você pensa sobre isso, o seu posicionamento. É muito importante que você manifeste, tá bom? E comente aqui embaixo também de qual cidade você fala. É muito importante. Muito obrigado por assistir até aqui e até a nossa próxima notícia.